Estamos aqui com o prefeito Rudinei Herter, que é bacharel em Direito, foi vereador em São Lourenço do Sul entre 2009 e 2012 e eleito prefeito em 2016. Herter foi reeleito em 2020 com 11.557 votos. Prefeito, o senhor que está no meio do político desde muito jovem, em uma entrevista concedida à Rádio Acústica FM, o senhor destaca que iniciou na política com apenas 16 anos. É bastante incomum vermos jovens na política, ainda mais quando se trata de município do interior. O que fez o senhor se interessar pela política desde tão jovem? Começo registrando que é no interior do município, na área rural, onde com 16 anos de idade, já acompanhando o meu pai, que tinha por costume, na época da ditadura militar, ouvir rádio cedo, na Rádio Guaíba, na Rádio Gaúcha, e lá se lutava pela democracia contra aquele regime. O meu pai tinha um posicionamento político, embora agricultor, trabalhando na lavoura, mas sempre tentando mudar aquele regime ditatorial, e fazia aquela colagem de decalques nos veículos em época de campanha eleitoral, que era o Pedro Simon, Paulo Brossard e outros do MDB, mas destacava sempre, um dia nós vamos ter o Brizola de volta. Então ele se dizia brizolista, e eu prestava muita atenção nisso, e com 16 anos de idade, em uma campanha eleitoral, ele me convidou para fazer visitas de casa em casa, para convencermos o eleitorado para fazermos um resultado diferente na eleição local. E acompanhei, dali para cá vim sempre cada vez mais observando o quadro político, e também se observava muito na televisão, e nós depois em 78 já conseguimos televisão e rede elétrica lá no meio rural, e programas políticos, entrevistas com políticos, eu acompanhava muito, e às vezes dizia que eu gostaria de ser útil para a comunidade sendo um bom político. Isso veio no decorrer dos anos participando, e quando me mudei para a cidade também participei de carreatas e comícios aqui, até que um dia consegui me filiar ao PDT em 1992, e dali para cá sempre atuando como um PDT, pelo fato do PDT ser democrático, o PDT ser um partido voltado aos menos favorecidos, a questão social, a questão da educação. Então a gente se identificou, e a defesa que meu pai fazia para o Brizola. Então aí a gente veio cada vez se inserindo mais no meio político do município. Muito bacana, prefeito. E falando em educação, que sempre foi a principal bandeira do nosso partido, é um legado deixado por Brizola e, portanto, uma grande responsabilidade dos nossos gestores. De acordo com um estudo realizado pelo IBGE no ano de 2020, o município de São Lourenço do Sul ele atingiu uma excelente marca de 97% da população escolarizada. Além disso, a Prefeitura de São Lourenço do Sul fechou uma parceria com a FURC, que inclusive a gente acabou de encontrar aqui no encerramento da Feira do Livro do município, o reitor da Universidade Federal de Rio Grande, né? E foi doado um terreno de 12 hectares para a instalação do campus da universidade, o que foi um grande avanço, porque diminui o alto fluxo de estudantes que se locomovem para municípios vizinhos pela falta de ensino superior na cidade. Além dessas excelentes iniciativas, quais são os seus projetos para a educação do município? Primeiro registrar que quando eu ganhei a eleição em 2016, em 2017 consegui esta doação de 12 hectares para se instalar o campus da FURG aqui em São Lourenço. A FURG já existe aqui com alguns cursos ligados à ciência e pesquisa na parte mais agrícola, e com prédios alugados e outros auxiliados pela prefeitura, em parceria dentro daqueles limites. E nós conseguimos então a doação de 12 hectares para que a gente instalasse um campus de verdade, e onde outros cursos serão integrados, que para nós é extremamente importante nós transformarmos São Lourenço numa cidade universitária, trazendo essa facilidade maior aos nossos lourencianos, e também outros municípios podem vir aqui e fazer os seus cursos, não tendo os nossos que se deslocarem a Pelotas ou ainda Porto Alegre para fazerem essas especializações. Então nós
temos esse ponto como uma coisa extremamente positiva, construirmos aqui o campus da FURG e dar esta oportunidade aos nossos jovens, transformando São Lourenço numa cidade universitária. Quanto aos projetos, quanto aos índices atingidos, é um trabalho bastante forte que nós realizamos na área da educação. Nós também acabamos com aquelas escolinhas multisseriadas que tinha ainda no interior do município, criando escolas polos. A melhoria dessas escolas ela é visível, embora nossos índices ainda enfraquecidos em função da pandemia, por não podermos manter a aula presencial por um bom tempo, isso nos prejudicou muito, mas que nós estamos acreditando estar no caminho correto. Também estou com um projeto para fazer um acompanhamento ali nas séries iniciais de um médico, para fazer um acompanhamento nas crianças mensalmente, porque nós temos aqui nas nossas escolas polos do interior, ao lado de cada escola polo, tem uma UBS, com toda uma estrutura de atendimento médico. Então esses médicos podem fazer então o acompanhamento ali da primeira série, da segunda série, porventura alguma deficiência que a criança pode ter na sua condição de aprender, então imediatamente vai ser acompanhado por médico. Então isso está se inserindo num programa, já tenho isso acertado entre Secretaria de Saúde e Secretaria da Educação, que também vai permitir que a criança, se tiver algum problema, possa ser detectado com antecedência para que isso não venha prejudicar no estudo dessa criança. Então, são projetos bons que estão acontecendo, além de outros. O nosso transporte escolar aqui foi premiado como transporte escolar 100% seguro, também iniciativas que tomamos nas licitações, exigindo das empresas que transportam nossos alunos com mais segurança. Então são revisados esses ônibus e acompanhados a cada 2 meses para que haja esta segurança aos nossos alunos. Então estamos assim com um olhar especial para a educação, mas ainda queríamos que os nossos índices fossem melhor, porque a pandemia nos atrapalhou, mas a gente supera com o tempo. Essa pandemia não foi fácil para ninguém, né, prefeito? Mas muito bacana esse link da área da educação com a questão da saúde, assistência médica para os alunos, né? Muito importante. Bom, tem uma área da saúde que nós vamos conversar depois e eu tenho um destaque bastante positivo na parte da saúde para fazer também. Prefeito, o São Lourenço do Sul enfrentou um grave problema de estiagem, né, que afetou a produção agrícola de forma geral. Além da falta de água no interior e de um possível racionamento na cidade, houve um grande prejuízo do pequeno agricultor. Quais medidas foram tomadas para minimizar os impactos da estiagem no município e de que forma a Emater e outras instituições, FETAG, conseguiram prestar auxílio ao município? Bom, nós temos aqui em São Lourenço uma parceria com a Emater há muitos anos. A Emater tem vários técnicos aqui, cada um em sua especialidade, e que desenvolve um trabalho bem interessante junto aos nossos pequenos agricultores. E nós, naquela estiagem que houve, nós disponibilizamos hora-máquina aos nossos agricultores para a realização de açudagem, de micro e pequenos açudes, bebedouros para o gado, também um acompanhamento especial para quem era produtor de leite, para que a nossa bacia leiteira não tivesse uma queda muito grande na produção. Então nós temos aqui uma Secretaria de Desenvolvimento Rural muito bem organizada e atua juntamente com o CAPEC, que é o Conselho Agropecuário, conselho que se reúne mensalmente às terças-feiras do mês. Então mensalmente tem uma reunião que é realizada no sindicato, então os sindicatos participam, a Emater participa, a nossa Secretaria de Desenvolvimento participa, e ali se discute então alternativas para atendermos de uma forma bem segura e auxiliar os nossos produtores rurais. Então foi um momento bastante difícil e ainda tivemos abastecimento direto com caminhão-pipa em muitas propriedades rurais que não tinham água nem mesmo para a própria família. Então imagina o sufoco que se passou nesse período para poder abastecer, e a Corsã tem sido uma parceira bastante grande nossa nesse caso. Então houve uma ação conjunta, embora nós também tivemos que adquirir aqui a instalação
em um açude bastante grande aqui para abastecermos a nossa cidade, que também já estava ficando sem água. Então foi um açude com muitas hectares de água, vamos dizer assim, uma açude bastante grande, que permitiu então que a nossa cidade permanecesse abastecida, porque senão nós teríamos sofrido ainda mais do que já sofremos os prejuízos da lavoura. Foi um impacto no Rio Grande do Sul inteiro, né? Foram mais de 300 municípios que decretaram. Na economia foi bem significativo, nos prejudicou muito. E a questão efeitos climáticos, né, que geram essa questão de estiagem, e infelizmente os prognósticos são de que a gente possa ter de novo, né, muito em breve a situação assim. A gente vem trabalhando e continua fazendo programas de atendimento aos nossos agricultores para se evitar e que se tenha uma reserva de água em cada propriedade. Isso não é fácil, depende de máquinas, e a gente vem trabalhando e cadastrando esses agricultores para que a gente possa auxiliá-los no momento que precisarem. Herter, a Lagoa dos Patos, ela está sendo contaminada constantemente pelo esgoto doméstico não tratado, efluentes industriais lançados incorretamente, agrotóxicos utilizados em demasia em plantações, dentre outras fontes de poluição. E por suas características, por ser uma lagoa de proporções gigantescas, são mais de 10 mil quilômetros quadrados, ela recebe a carga de uma grande quantidade de rios de diferentes regiões do estado, bem como toda a região metropolitana de Porto Alegre, né? Ali tem o Rio dos Sinos, o Rio Gravataí, são os dois rios mais poluídos do estado, caem no Lago Guaíba e acaba vindo parar na Lagoa dos Patos, que, né, costeia aqui São Lourenço do Sul. O descarte incorreto do esgoto, ele prejudica a qualidade de águas, né? O equilíbrio das condições de vida das espécies aquáticas, a saúde da população humana e a balneabilidade das praias, o que afeta o turismo e toda a economia dependente desse setor, ainda dos impactos, além, né, dos impactos na pesca. Em relação à questão da poluição da Lagoa dos Patos, quais atitudes podem ser tomadas pela Prefeitura para ajudar a resolvê-los no âmbito regional, entendendo que não cabe somente a São Lourenço do Sul fazer a sua parte, mas sim todos os municípios que terão suas águas diretamente ou indiretamente lançadas na Lagoa dos Patos, né? Estamos falando aqui de dezenas ou mais que uma centena de municípios. A Prefeitura de São Lourenço atualmente é atuante nos conselhos regionais e comitê de bacia? Nós temos participado, sim. Tem aqui a questão da bacia do Rio Camaquã, que integra vários municípios. Nós temos algumas discussões realizadas dentro da Zona Sul, que integra 22 municípios. E lá, por um ano, eu fui também presidente da Zona Sul, onde tínhamos essa preocupação e continuamos tendo. E soubemos que é bastante preocupante a questão de poluição na nossa lagoa. Mas nós, como município, nós temos aqui o tratamento individualizado das residências. Vamos dizer, os projetos que passam pela nossa CEPLAMA, elas recebem um acompanhamento, e cada construção que é realizada, ela tem que ter fossa e filtro. Então o tratamento é individualizado em cada obra. Ainda assim está se desenvolvendo juntamente com a Corção uma forma de tratamento geral do esgoto, para que a gente possa manter a nossa Lagoa dos Patos, a nossa praia límpida, o que não é fácil porque, como dissesse, outros municípios também descarregam, alguns não muito cuidadosos com seus dejetos ou outras coisas mais que vêm poluindo a nossa lagoa. Então é extremamente preocupante, mas São Lourenço participa sim dos conselhos e tem essa preocupação e busca alternativas também juntamente com a FURG, tem seus técnicos que nós nos reunimos e discutimos. Então a FURG, que está instalada em São Lourenço, em prédios alugados, como falei anteriormente, mas eles têm técnicos preocupados com isso. Nós também tivemos acompanhando a questão das extração de minério no Rio Camaquã, lá em cima, em outros municípios, bastante longe, mas que pode descer aqui e contaminar e matar nossos peixes, vamos dizer,
nossa lagoa pode ser atingida. Então a gente fez reuniões aqui já e outros municípios também tentando proteger para que isso fique o mais puro possível e que o ser humano possa vir a São Lourenço com segurança, os nossos turistas, as pessoas possam tomar o banho na praia, sair com segurança e saber que ali está sendo cuidado para que se mantenha a praia em condições de uso por nós seres humanos. E em relação ao abastecimento de água e tratamento de esgoto no município, o senhor já comentou um pouco das soluções, mas o município tem conseguido avanço na expansão e melhoria desses serviços nos últimos anos. E em 2013, o município e a Corsã eles renovaram o contrato do programa por 30 anos, né, de concessão do abastecimento de água. Como está a parceria da Corsã e do município e quais projetos estão previstos para os sistemas de água e esgoto do município? Nós temos para abastecimento de água bons projetos em andamento, inclusive já indo para o interior do município, tem aqui a nossa região do Coqueiro, que já está agora com a rede instalada e vai ser ligado nas casas. Nós temos aqui a parte do Boqueirão, que também é o interior do município, que recebe água tratada. A parte da parceria com a Corsã a gente pode destacar como muito boa. A questão do tratamento de esgoto, veio para cá um recurso para ser investido e antes de eu ser prefeito, esse recurso não foi muito bem gerenciado, ocasionando na época uma ação e uma investigação judicial, o que nos prejudicou muito. Nós poderíamos hoje estar com nossos esgotos já bem adiantados em tratamentos, a estação de tratamento, o que não se concretizou e ainda criou-se um problema para nós resolver e problemas de prestação de contas e tudo mais. Mas que nós temos com a Corsã um bom trabalho. Nós estamos instalando aqui para algumas áreas da cidade onde no verão falta água, caixas d'água nova de 100 mil litros, já está sua estrutura construída, está faltando agora chegar e colocar a caixa em cima. Então a parceria com a Corsã junto conosco, ela é excelente em São Lourenço, embora está acontecendo a privatização, as discussões em torno disso, eu não concordo com a privatização, sou contra a privatização, me manifestei junto à FAMURS, fui criticado por isso, tenho batido nisso, eu não concordo que o governador transfira o nosso bem, água, que é saúde do ser humano, para iniciativa privada, para possíveis exploradores, e que tem que se dar de conta que nós estamos em cima de uma reserva d'água, que é o Aquífero Guarani, que é o que os outros países estão de olho na nossa água aqui, e se nós abrirmos para essas empresas, não se sabe nem de onde vem, ou com nome, pode ser nome nacional, mas internacionalmente poderão estar ali os maiores exploradores. Então a água é um bem da nação, é um bem do povo, então nós teríamos que ter olhado com mais cuidado essa questão de passar a lei, e teve o aval dos deputados, lamentavelmente, para que ela seja privatizada. Eu me preocupo muito em relação a isso, sei que tem críticas à Corsã em determinados municípios, mas se nós olharmos o que isso importa para a nação brasileira, poderá ser a nossa exploração através de empresas particulares, e isso não se levou em conta. Tanto eu como João Luiz Vargas também, que é um colega prefeito, fez uma defesa muito forte no dia da reunião, mas nós acabamos sendo vencidos. E agora temos aí o marco regulatório pela frente, que vai gerar discussões, e nós estamos aí com essa situação. Ou passamos juntamente nos contratos que já vem elaborado de cima para baixo, ou nós temos que assumir todo o tratamento da água, e aí a maioria dos municípios não tem essa condição de fazer o tratamento, até porque aqueles que são responsáveis sabem que água é saúde, e com água tem que se tomar cuidado, porque entra lá na torneira da cozinha das pessoas. Então eu tenho feito essa defesa de que não deveríamos privatizar a Corsã, porque aqui ela funciona bem. Esse é um prefeito brisolista, minha gente. Buenas, estamos aqui com o prefeito de São Lourenço do Sul para falar sobre a prefeitura, a sua gestão, 2 anos de mandato já à frente do Executivo Municipal, um prefeito que é do PDT, e
essa edição do Café com Zine na rua, voltando a gravar presencialmente, né? Agora que a gente está com o pé para a rua da pandemia, a população quase toda vacinada, né? Nos trazendo aí de volta um pouco da normalidade, embora a gente ainda tenha que tomar os devidos cuidados, né? Eu quero te dizer, prefeito Rudinei, que essa vinda assim para buscar lideranças nossas que estão com o mandato para buscar um pouco de esperança também, porque a gente lá na capital, prefeito, tá muito difícil a coisa agora com um prefeito que não nos representa o nosso campo político, que com uma prática neoliberal, vendendo, sitiando a cidade. A nível de governo estadual a gente também é oposição, a nível de governo nacional a gente é oposição. Então, para a gente poder ter um pouco de sensibilidade de como que é a gestão e execução de um mandato de quem é do PDT, quem é brisolista. E foi muito boa essa sua fala agora sobre a Corsã. Quero dizer que eu me sinto muito representado pelo que o senhor acabou de compartilhar aqui desse posicionamento em relação à empresa pública de saneamento e à água, né, esse nosso bem que é tão essencial. O senhor que estava comentando, né, nessa situação de estiagem, como a população, quando está no interior faltando água, quanto isso impacta na vida, enfim, na economia. Mas falando na cidade de São Lourenço do Sul, ela possui uma forte movimentação econômica no setor turismo, apoiado por uma boa infraestrutura de hotéis, pousadas e camping para veranistas que vêm de diversos lugares do Brasil. Aliás, quero te convidar para vir conhecer São Lourenço, é uma cidade muito bonita. E com a pandemia, as pessoas que tiveram que evitar aglomerações e, portanto, esse setor ficou paralisado. No auge da pandemia, a Prefeitura precisou criar um decreto que proibia excursões no município devido aos riscos causados por grandes aglomerações. Como os representantes do setor turístico reagiram ao decreto, prefeito? Olha, quando surgiu a pandemia, imediatamente já no segundo dia, se eu não me engano foi 19 de abril, no segundo dia da pandemia, já fizemos um comitê no meu gabinete, chamei todos os segmentos da sociedade, Polícia Civil, Brigada Militar, Bombeiros, Conselho Tutelar, a Saúde, a Assistência Social, sindicatos, o Hospital da Reserva, nós temos 2 hospitais aqui. Então nós fizemos uma reunião imediatamente para se traçar algumas ações e o Estado veio a criar comitê depois, a Zona Sul depois, mas nós criamos no segundo dia um comitê aqui para discutirmos e decidirmos as coisas em conjunto. Então, quando vinha determinadas reclamações, nós sempre dizíamos que levaríamos para o comitê e ali se decidia. A ACI também, seus empresários todos, e onde eles estão ligados, esses empresários da área do turismo, também estava neste comitê. Então não foi difícil fazer eles entender que ali se exigia de cada um de nós um cuidado e uma colaboração, um sacrifício até, para que essa pandemia não viesse a nos causar um problema ainda maior. Então, diante disso, São Lourenço veio a tal ponto de sermos até reconhecidos como um município que teve o primeiro lugar em saúde e bem-estar social. Por quê? Porque nós nos organizamos em torno disso, enfrentamos a pandemia, enfrentamos uma série de outros problemas, o empresariado entendeu isso, a nossa fiscalização ela foi bem rígida e foram compreensíveis. Aqui tem a questão do passeio na lagoa, então parou isso tudo, causou muito prejuízo, desemprego e tudo mais, mas eu entendo que naquele momento foram as medidas que nós nos obrigamos a tomar. E isso fez com que nós tivéssemos até hoje 78 óbitos, que não era para ter nenhum, mas tivemos 78 óbitos, comparado com outros municípios com a mesma população, nós ficamos muito bem. Nossa vacinação está agora praticamente 100%, já estamos fazendo a terceira dose, um percentual bastante grande aqui em São Lourenço, então está sob controle. E o que mais nos preocupava era a volta às aulas. E a volta às aulas presencial aconteceu e não aumentou os números de casos. Quer dizer que isso já é o efeito positivo da vacinação. Então nós vacinamos muito. Não vacinamos o 100% completo, porque houve atraso na entrega da vacina por parte do Estado
e também do Ministério da Saúde. Então nós tivemos aqui algumas dificuldades em função disso, senão estaríamos mais avançado ainda. Mas de qualquer forma, São Lourenço se comportou muito bem. Prefeito, em outubro o senhor esteve em Brasília para articular melhorias para o município, entre elas a solicitação de novos recursos para uma aquisição de uma nova ambulância e também solicitou uma emenda para a pavimentação de bairros em vulnerabilidade social. Essas demandas levadas aos deputados federais, elas costumam ser atendidas? Eu tenho sido sempre muito bem recebido em Brasília por todos os deputados. Aquele deputado que faz voto em São Lourenço eu visito, seja ele do partido que for. Se ele consegue eleitores aqui, nada mais justo que ele retribuir com alguma emenda, alguma contribuição para o desenvolvimento do nosso município. Então, tenho conseguido, com os mais diversos partidos, emendas para cá. E o fato de falar em vulnerabilidade e pavimentação nas vilas, por quê? Porque o normal nos discursos políticos e tudo mais, e nas ações, é começar, e vou fazer a mesma coisa com a iluminação pública, começar sempre do centro e lá na ponta é a vila. Eu estou fazendo o contrário, eu vou começar a melhorar a iluminação pública e a pavimentação de fora para dentro. Primeiro lá, respeitando a situação econômica e a necessidade dos moradores. Já temos feito isso, já melhoramos muito nossos bairros, com a infraestrutura, e a iluminação pública está dentro agora deste segundo mandato como uma das metas a ser alcançada, renovando toda a iluminação pública da cidade e também das nossas vilas no interior. Nós temos 4 vilas maior do que muitas cidades do Rio Grande do Sul, que é o Coqueiro, Boqueirão, Reserva e Boa Vista. São aglomerados, inclusive um deles com um hospital que deverá ser até 2029 talvez um segundo melhor do Brasil, é o que se pretende fazer lá. Ele está extremamente bem equipado e com bons médicos, que vai atingir essa marca. Trabalha-se para isso. Então nós temos um cuidado com as nossas vilas, um respeito com a nossa população mais carente, e esta é a proposta, trazer, então, falei isso com os deputados e consegui emendas sim. Outras emendas relacionadas à ambulância. Quando assumi, tinha uma ambulância funcionando. No decorrer dos 4 anos do primeiro mandato, eu consegui 4 ambulâncias novas. A meta é conseguir mais 4. 8 anos de governo, 8 ambulâncias. E entre elas, a busca por uma UTI neonatal, uma ambulância com essa condição de transportar o recém-nascido, que é dever do Estado. Nós vamos, sem ser obrigação, mas nós vamos disponibilizar para a população uma UTI neonatal, uma ambulância com UTI neonatal para que a gente possa, se for necessário, transportar esses recém-nascidos. Então nós somos extremamente duros nessa questão de saúde e também melhoramos muito investindo em ambulância. Criamos aqui, falando em saúde, e aí posso entrar naquela questão. Tu quer fazer a pergunta, faz a pergunta, mas eu tenho para falar em relação à saúde. Mas ainda na pergunta da pavimentação, nós assumimos aqui, quando se dizia que o recorde de pavimentação eram 80 quadras em 12 anos. Nós fizemos 150 quadras em 4 anos e eu me comprometi a fazer 300 quadras no segundo governo. Por isso a busca por recurso e por isso também iniciar de fora para dentro, trazendo da vila uma condição melhor para aqueles moradores de lá. Mas falando a respeito de saúde, São Lourenço do Sul ficou em primeiro lugar na questão de bem-estar no Rio Grande do Sul. O prefeito estava ansioso para falar, mas a gente deixou essa para a cereja do bolo, para a gente fechar o nosso café, que na premiação, né, foram avaliados a expectativa de vida ao nascer, o número de leitos hospitalares, número de profissionais da saúde, taxa de mortalidade infantil e mortes por Covid. Essa é uma importante conquista ao município, pois a saúde é um dos pilares para oferecer qualidade de vida aos nossos cidadãos. Um bom gestor precisa apresentar bons resultados na saúde. Que ações realizadas pela Prefeitura levaram a excelentes resultados, prefeito Rudinei? Iniciamos em 2017 com 5% de remédio disponível na rede municipal, na obrigação do município.
chegamos já até o segundo ano em 98% de disponibilidade de remédios para as pessoas de forma gratuita, aquilo que é obrigação da prefeitura. Também essa pesquisa ela teve vários pontos e todos eles mostraram essa melhora. As ambulâncias que eu falei são 4 que foram adquiridas e nós pretendemos mais 4. Nós criamos aqui uma policlínica com atendimento 24 horas, para que as pessoas tenham lá o pronto atendimento nesta policlínica, o que foi extremamente positivo para a população. Nós temos aqui as UBS, os antigos postos de saúde, que tinham, quando eu assumi em 17, um médico que atendia segunda num posto, terça no outro, quarta no outro, e por assim ia, ou às vezes numa semana tinha, outra não tinha. Nós fizemos um convênio, uma contratualização com a empresa ligada à área da saúde e colocamos em cada UBS um médico 5 dias por semana. Nós colocamos um dentista 5 dias por semana. Uma equipe com um enfermeiro, um técnico de enfermagem, que se deslocam diariamente para esses postos de saúde. Aqui se usa muito posto de saúde, eu sei que é UBS, mas que passamos a atender as pessoas lá na localidade. Então são 7 no interior, 7 na cidade, mais a policlínica 24 horas. E uma série de especialidades que nós incluímos também na nossa rede de saúde. Então melhorou muito a saúde. Nós tínhamos 50 e poucos mil exames laboratoriais por ano. Nós passamos para 96 mil exames laboratoriais. E com uma grande diferença. O paciente ia na UBS, fazia sua consulta, lá a requisição do exame vinha para a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Saúde marcava o exame no laboratório, voltava a data para a Secretaria da Saúde, que voltava para a UBS, que avisava o paciente. Lá iam-se 60 dias, 90 dias, muitas vezes o paciente já tinha pago porque não podia esperar tanto, ou até já tinha vindo a óbito. Então veja bem, o caminho que se percorreu, o que nós fizemos? Além de passar de 50 e poucos mil para 96 mil exames, se fez o seguinte, se contratou todos os laboratórios da cidade, os 5, e o paciente faz a consulta na UBS, pega ele a requisição e vai escolher o laboratório que ele quer ser atendido. Isso acontece se o paciente for às 8 da manhã, em jejum, por exemplo, e tem que fazer um exame que tem que estar em jejum, lá, sei lá, exame de sangue, exame que exige estar em jejum, ele consultou às 8, pegou a requisição e dependendo do laboratório que ele escolher, ele apresenta a requisição, estando em jejum, ele tem grande chance de sair dali com o exame feito no mesmo dia da consulta. 2, 3 dias depois ele já está com o resultado. Veja bem, de 60 dias para uma semana para ele ter o resultado. Veja o quanto isso fez com que as pessoas possam encontrar a cura de seu problema com antecedência. Enquanto que se faziam filas, esperas, encaminhamentos, perda de documentos, algo que não acontece mais, porque ele pega a requisição e escolhe o laboratório. Então, isso se fez. Na pandemia não foi diferente. Imediatamente contratamos vários, acho que 2, não tenho o número exato, mas em torno de 2.000 exames para fazer no lar dos velhinhos e assim foi, a gente foi atendendo as pessoas que mais necessitavam e os recursos começaram a vir para esse fim e nós aplicamos cada centavo em seu lugar. Então a saúde, esse prêmio, ele é mais do que positivo para aquela dedicação. Nós temos agora a nossa secretária Adriane,
que trabalha muito bem, e antes era a Arita que trabalhava comigo. Então nós tivemos aqui uma melhora na área da saúde muito grande. Então o que eu tenho aqui é que continuar com a mesma firmeza, com a mesma forma de trabalhar para que as pessoas possam ter esse atendimento mais do que merecido. Porque todo político costuma ir para uma campanha e fala saúde, educação, isso, o discurso é sempre o mesmo. Fazer de verdade não é fácil, mas nós fizemos. Muito orgulho, prefeito. Muito bom ouvir e que esse modelo possa inspirar outras lideranças do Rio Grande do Sul a replicar aí pelo estado afora, né? Esse modelo de gestão que melhora os resultados dos indicadores de saúde. E eu quero aproveitar a oportunidade, convidar para quem está nos acompanhando a se inscrever no canal do YouTube para estar acompanhando os produtos que a gente está produzindo. Essa foi um pouco de senso de talvez oportunidade por eu ter vindo fazer um concurso em Pelotas e na volta com o São Lourenço no meio do caminho, ter combinado com o prefeito, ele topou, a gente está aqui num domingo, final da feira do livro do município, e tendo esse brilhante bate-papo com uma gestão do PDT, um brisolista aqui à frente de São Lourenço do Sul. Então, quero te agradecer muito, prefeito, por tu ter topado participar e ter dedicado esse tempo aqui para nós jovens trabalhistas. Quando me perguntaram por que eu queria ser prefeito, eu sempre disse que eu queria ser útil para a comunidade que eu vivo. E uma das formas era sendo prefeito, mas para isso eu precisava me eleger. E para me eleger eu dependia do povo. Fiz o curso de Direito, me formei e me perguntaram por que eu fazia Direito. Para ser prefeito e ser melhor do que os outros. Porque se é para ser igual aos outros, deixe eles lá dentro. Eu não tenho nada contra ninguém. Mas me deram a oportunidade, eu tenho que corresponder. É para isso que a política existe, para que a população faça a sua escolha da melhor forma possível, naquilo que eles acreditam. E quem se elege tem mais do que a obrigação de fazer bem feito, porque se trata de dinheiro público. E dinheiro público é responsabilidade do gestor. E nós somos responsáveis, e quero dizer aqui que estamos à disposição para ajudar, contribuir, qualquer prefeitura que entender necessário buscar algum auxílio nosso. Então nós estamos à disposição, e eu também busco em outras prefeituras aquilo que tem de bom. Os bons exemplos é para ser seguido. É assim que eu trabalho e assim estou à disposição. Muito obrigado pelo espaço. Se precisar, estamos juntos. Tá, um forte abraço e até a próxima.